Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a Escritura, vamos abrir a Palavra de Deus na carta ou na epístola, de Tiago, no capítulo 2. Estamos sentindo falta hoje de muitas famílias, possivelmente pelo Dia dos Pais. Enquanto os irmãos abrem, quero aproveitar e parabenizar os pais, pelo Dia dos Pais. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos dê graça para que possamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e que os nossos filhos sejam grandes homens, grandes mulheres de Deus, usados na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. Então, parabéns, a todos os pais da nossa igreja, e que estão aqui presentes, que ainda não são da nossa igreja. Os irmãos acharam? Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 13. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. Vamos ler todos juntos essa frase? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui, irmãos, pedir que o nosso irmão Carlos faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, nós temos estudado essa carta, e quanto mais eu me debruço no estudo dessa carta, analisando cada versículo, as palavras principais dessa carta, eu percebo o quanto ela é importante para os nossos dias, o quanto ela é atual para os nossos dias, porque ela é uma carta muito prática, onde Tiago, o pastor Tiago, está pastoreando e instruindo aqueles irmãos que foram dispersos por várias regiões por causa de uma grande perseguição, por causa do Evangelho. E Tiago, ele escreve de uma maneira muito prática. E interessante que quanto mais nós estudamos essa carta, nós percebemos que parece que às vezes a vida cristã para nós, ela tem se tornado muito teórica.
Nós temos muito conhecimento e a cada final de semana nós estudamos a Escritura, nós meditamos na palavra na terça-feira, nos grupos familiares na sexta-feira, nas programações de sábado, sempre há uma palavra, na escola bíblica à noite, no culto, nós sempre temos sido edificados pela Escritura. Mas quanto mais nós estudamos e debruçamos sobre essa carta, a gente vê, eu preciso viver de maneira mais prática o Evangelho. E nós percebemos o quanto a vida cristã, ela precisa ser prática, teórica também, porque aquilo que nós cremos a respeito da Escritura determina a forma como nós devemos viver. Por exemplo, no capítulo 1, que nós já vimos, já expomos aqui, nós vimos que Tiago ensina, por exemplo, a igreja, os irmãos a serem servos. Ele mesmo se apresenta assim, como um servo de Deus, como aquele que se coloca na atitude de servo. Ele também ensina que as provações são um instrumento de Deus para fortalecer a nossa fé. As provações não são para destruir a nossa vida, muito pelo contrário, é para nos fazer crescer na presença do Senhor. A Escritura já nos ensinou que nós precisamos pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria, ou seja, para aplicarmos o conhecimento que nós temos da palavra de maneira prática. E que nós precisamos, irmãos, como nós vimos no domingo passado, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. E se nós ouvimos a Escritura e não praticamos, nós cometemos o que chamamos de auto-engano. Estamos enganando a nós mesmos. E no capítulo 2, ele vai continuar com essa temática prática. É interessante que o capítulo 2, ele foi tema, de muitas discussões, principalmente nos dias da Reforma. Talvez por não ser tão bem compreendido, alguns teólogos até afirmaram que a carta de Tiago não era uma carta verdadeiramente inspirada por Deus, por uma confusão que havia entre a questão da fé e a questão das obras, que nós vamos estudar no próximo domingo, não vou entrar aqui na outra pregação, mas, de fato, o capítulo 2, ele mostra o quanto aqueles que são verdadeiros salvos em Cristo precisam demonstrar isso através da sua vida. Jesus mesmo já dizia que pelo fruto se conhece a árvore. E nós, como verdadeiros crentes, nós precisamos viver isso. E agora Tiago vai nos ensinar, irmãos, que a partir da salvação em Cristo, que aqueles que são verdadeiramente salvos, verdadeiros crentes no Senhor, eles precisam amar uns aos outros, eles precisam cuidar uns dos outros. Não sei se os irmãos perceberam, na leitura, eu estava tremendo, nervoso, porque você tratar desses assuntos na igreja atual, falando da igreja de uma forma geral, é um assunto extremamente espinhoso, porque ele vai, irmãos, de encontro ao nosso ego, ele vai de encontro ao nosso orgulho, e muitas vezes nós alimentamos coisas pecaminosas com relação aos nossos irmãos. E agora Tiago vai dizer, eu sei que vocês estão dispersos, mas vocês precisam amar o próximo como a vocês mesmos. É sobre isso que Tiago vai falar aqui, e uma das demonstrações de nós amarmos os nossos irmãos é não fazendo acepção de pessoas. Por que é difícil falar sobre esse tema? Porque a igreja brasileira, de uma forma geral, peca muito sobre isso, na acepção de pessoas. Considerando, por exemplo, quando nós consideramos as pessoas inferiores a nós já estamos fazendo acepção de pessoas. Quando nós odiamos o nosso irmão, nós já estamos fazendo acepção de pessoas. Quando nós não entendemos que nós precisamos viver em amor, e nós só queremos viver em guerra, nós queremos viver em contenda, nós estamos fazendo também acepção de pessoas. Então, irmãos, os irmãos perceberam que eu pedi para os irmãos lerem uma frase comigo desse texto, não foi? E a frase foi: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Esse é o tema, e é o melhor tema que tem, Quando você escolhe do próprio texto, Não tive nenhum trabalho, só pensar, está aqui o tema da mensagem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que desse tema? Porque quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós conseguimos combater o que a Escritura chama de fazer acepção
de pessoas. E eu gostaria de tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas. É um texto muito simples. Os irmãos já devem ter percebido, é um texto fácil de entender, é um texto fácil de compreender. Talvez a maior dificuldade seja praticar, mas entender não é tão difícil assim, os irmãos perceberão isto. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos, o primeiro ensinamento é que a acepção de pessoas não condiz com a fé cristã. A acepção de pessoas não condiz com a fé cristã. É isso que ele expressa do versículo 1 ao versículo 4. Eu fui pesquisar, nos livros de teologia, nos dicionários, sobre o que é fazer acepção de pessoas. É quando você julga, quando você trata as pessoas de uma maneira diferente, com parcialidade. E no caso aqui, irmãos, se você prestou atenção na leitura, a acepção de pessoas acontecia pelo seguinte: quando chegava um rico na igreja, na sinagoga, ele era tratado com honrarias, com pompas, Entrou o rico na igreja, os irmãos falavam: opa, está aqui o lugar de vocês, aqui, imagina que essas cadeiras aqui é o lugar dos ricos, Aqui é quase isso mesmo, Aqui é o lugar dos ricos, Então, está aqui o lugar dos ricos. Então, quando entrava um rico na igreja, falava assim: está aqui o lugar de vocês. Aí, quando chegavam os pobres, está ali os irmãos lá do fundão, Chegavam os pobres ao lugar de vocês, é aí no fundo, ou então lá embaixo, ali bem longe. E a igreja estava vivendo dessa forma, em acepção de pessoas. E Tiago diz: olha, na igreja não é assim. Na igreja verdadeira nós somos iguais. Nós somos irmãos. Não tem aquele que é mais importante, nem aquele que é menos importante. E Tiago vai dizer: vocês precisam tratar todos da mesma maneira, porque isso não condiz com a fé cristã. Resumindo, irmãos, quando você diz assim: eu gosto mais desse e eu não gosto desse, ou esse eu trato de forma honrosa e esse daqui eu trato de forma desonrosa, isso é fazer acepção de pessoas. Nós não podemos, irmãos, à luz desse texto, à luz da Escritura toda, olhar para os nossos irmãos de uma maneira diferente, como inferiores a nós, ou como pessoas desprezíveis. Às vezes eu fico observando alguns irmãos, quando um irmão peca na igreja. Tem alguém que não peca aqui? Tem? Não tem. Todos nós pecamos, mas quando um é visto pecando, eu já ouvi até pessoas falando assim: ele não é crente porque ele pecou. O que é isso? Acepção de pessoas. Porque todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui temos erros terríveis. Temos ou não temos? Nós cometemos coisas que os nossos piores pecados, vamos colocar assim, se você contasse aqui no púlpito hoje, você escandalizaria todo mundo aqui na igreja, não é verdade? Todos nós, irmãos, temos problemas e dificuldades. Então nós não podemos tratar o nosso irmão com diferença porque ele pecou. Porque nós também pecamos. Nós também erramos, nós também pisamos na bola. O que Deus espera de cada um de nós, irmãos, é que nós nos tratemos como de fato nós somos, irmãos. E o nosso maior exemplo não é o seu pastor. O nosso maior exemplo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tinha problemas. Ele escolheu pescadores para serem seus discípulos, mas ele escolheu Mateus também, que era coletor de impostos. Jesus, ele estava presente, no meio de pessoas extremamente pobres, a ponto de alimentar uma grande multidão a partir de um milagre. Mas Deus também estava na casa de Zaqueu, também estava na casa de ricos. Não era porque ele se portava, ele tinha duas vidas, não, é porque ele tratava as pessoas iguais. Quando Jesus chega sobre Jerusalém, ele olha para Jerusalém, ele se compadece de toda ela, dos ricos, dos pobres. Não havia distinção de raça, cor, de status social, se as pessoas eram ricas ou pobres, como estava acontecendo aqui na igreja. Ele também não fazia acepção de pessoas, daqueles que talvez muitos considerassem mais ou menos espirituais. Porque talvez os fariseus daquela época, os saduceus, esperassem que o Messias viesse para eles. A nata teológica, os detentores da lei. Mas Jesus vem também para os pobres.
E aí, de repente, alguém chega e fala assim para os discípulos: por que Jesus está comendo com pecadores? E o que Jesus fala? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Por isso Tiago diz, observe aí no versículo 2: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar de com deferência os que têm os trajos de luxo, e lhe disserem: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, e assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Vê que Tiago considera a acepção de pessoas como um pensamento perverso, como um pensamento errado, porque ele não condiz com a fé cristã, ele não condiz com a vida do crente. Mas também, irmãos, nós precisamos ter um cuidado daquilo que não é acepção de pessoas, porque às vezes você pensa que, olha, isso é acepção de pessoas, quando na verdade não é. Por exemplo, grupos de afinidade. Todo mundo aqui tem grupos de afinidade, não tem? Nós sempre não temos pessoas com as quais nós nos identificamos mais, nós convivemos mais. Irmãos, isso ocorre em tudo que é canto. Ocorre no nosso trabalho, não é verdade? Ocorre na nossa própria vizinhança, às vezes, né? Tem um vizinho lá que é mais difícil, né? E tem outro que é mais amável, que é mais, né? Que chega de ter um aniversário, ele leva lá um peixe para você, leva um bolo para você. Isso acontece na nossa família, entre os nossos parentes e familiares. Tem parentes mais distantes de nós e tem parentes mais próximos a nós. E não há problema nenhum nós termos grupos de afinidade, inclusive dentro da igreja. Principalmente a nossa igreja, que tem sido tão abençoada por Deus. Nós temos talvez aí uns 150 membros, não dá para ser íntimo e muito íntimo de todo mundo. Nós temos grupos de afinidade, isso não é acepção de pessoas. O que seria então, pastor, acepção de pessoas? Já viu aquela panelinha fechada? Essa é a acepção de pessoas. É quando você monta um grupo dentro da igreja e você fala assim: ninguém entra e ninguém sai. Mas o grupo de afinidade, irmãos, é quando essa comunhão dentro da igreja, ela se dá de maneira natural. Isso é natural em todos os lugares. Por exemplo, na escolha de líderes. Muitas pessoas falam assim: eu não fui escolhido, né? E às vezes as pessoas ficam chateadas, porque queriam muito um cargo, queriam muito serem líderes de alguma coisa e de repente não foram. E nem sempre, isso pode ser acepção, sim, mas nem sempre é acepção de pessoas. E sabe o que eu pensei? Agora os irmãos vão ficar assim comigo, né? Um simples sair para lanchar não é acepção de pessoas. O que você quer dizer com isso, pastor? Hoje em dia, nós vivemos tempos tão melindrosos que se você for lanchar com alguém, você não pode nem postar foto. E sempre vem assim: não vamos postar foto, porque os irmãos vão ficar chateados, né? Irmãos, isso não é acepção de pessoas. Isso é coisa de crente melindroso, de crente imaturo. Você deveria dar graças a Deus, porque os irmãos estão tendo comunhão entre si. Eu tenho muitos irmãos muito próximos aqui na igreja, mas às vezes acontece de eles fazerem algo e não me chamarem. Eu vou ficar com raivinha por isso? Não, eu vou louvar a Deus, porque os irmãos estão em comunhão. Festa de aniversário é outra coisa, né, irmãos? Não convidou 150 pessoas, os membros da igreja inteira, para o seu aniversário. Nos dias difíceis que nós vivemos, nós conseguimos fazer uma festa para 150 pessoas? Talvez alguns consigam, mas é difícil. E festa de aniversário, irmãos, é que nem a fila da Caixa Econômica. Ela aumenta assim que você nem vê, né? Então, de 150 pessoas, você vai ter que fazer uma festa para 200 pessoas. E não é porque você é menos importante, porque você não foi chamado, é porque às vezes a pessoa não tinha como fazer para todo mundo. Isso é comum, isso acontece. Isso não é acepção de pessoas, e nós temos que parar, irmãos, com isso de ficar chateado porque o irmão foi lanchar e não me chamou, porque fulano foi na casa de fulano e eu não fui, e eu não vou tirar foto.
E quero dizer para os irmãos que a partir de hoje eu vou tirar foto e vou postar no meu Instagram. Porque eu também fico agoniado, né, com essas coisas, né? Pastor, pelo amor de Deus, se nos virem com o Senhor, parece que eu sou um bandido, né? Se me virem com o Senhor, pastor, tirar uma foto, o pessoal vai tirar meu pescoço, minha cabeça fora. Irmãos, temos que parar de sermos crentes melindrosos, crentes cheios de não me toca. Isso não é acepção de pessoas, é você que precisa deixar de ser imaturo. Isso não é acepção de pessoas. E se você, não me convidou, então convide essa pessoa. Eu faço assim, fulano teve um negócio na casa dele e não me convidou, então eu vou convidar ele para ir lá em casa. Ou então eu vou me convidar para ir lá na casa dele. A gente precisa viver assim, irmãos, como amigos, como irmãos. A acepção de pessoas não condiz com a fé cristã. Segundo lugar, Deus nos escolheu para sermos irmãos e não inimigos. Deus nos escolheu para sermos irmãos e não inimigos. Observe comigo, irmãos, a partir do versículo 5, como que Tiago trata aqueles irmãos. Vamos ler a primeira frase juntos? Ouvi meus... Os irmãos não estão com a Bíblia aberta aí, não? Versículo 5, vamos lá, a primeira frase. Ouvi meus amados irmãos. Você observa como é que Tiago tratava os seus irmãos? Eles não eram colegas distantes. Ele trata como irmãos amados. Como que nós temos tratado os nossos irmãos? Nós fomos chamados, irmãos, escolhidos para tratar os nossos irmãos como irmãos amados. E aqui nós precisamos nos fazer uma pergunta muito sincera. Como você tem tratado o seu irmão? Como você tem tratado o seu próximo? E ele diz, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Ou seja, irmãos, Deus nos chamou para sermos ricos, mas ricos em fé. Ou seja, nós precisamos ter o nosso coração cheio da Escritura, cheio da palavra de Deus para amarmos o nosso irmão. Porque amar o nosso irmão significa aprender a amá-lo, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus pecados. Por isso nós precisamos ser ricos de fé. Não apenas de conhecer a Escritura, mas de viver a Escritura. E ele diz, porque vocês são herdeiros do reino. Irmãos, nós, por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo, da salvação, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para vivermos eternamente juntos. Então não faz sentido nós vivermos como inimigos, porque querendo você ou não, você vai ter que conviver com esse irmão aqui, para o resto da sua vida, se você for crente. Pastor, o senhor vai estar lá no novo céu e na nova terra? Com certeza, vocês vão ter que me engolir, porque a gente vai passar a eternidade junto. Nós somos herdeiros desse reino, irmãos. Então não há razão para vivermos nos degladiando, nos maltratando, nos atacando, porque nós somos herdeiros do reino. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele vai falar que nós temos um só Deus. O seu Deus é o mesmo Deus meu? Nós temos um só Senhor, nós temos um só Espírito, nós temos uma só fé, nós temos um só batismo. Então não há a menor razão para vivermos assim. E ele diz o seguinte, continuando no texto, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Os irmãos lembram do contexto que eu já falei para os irmãos aqui? Aquelas pessoas ricas daqueles dias estavam escravizando aqueles irmãos pobres, porque era uma mão de obra barata de pessoas que perderam tudo por causa daquela perseguição. E esses ricos que perseguiam a igreja, que escravizavam a igreja, que maltratavam a igreja, estavam no lugar de honra dentro da igreja.
E Tiago fala, vocês estão lembrados de que esses que vocês estão honrando são aqueles que maltratam a igreja? Irmãos, às vezes nós tratamos os ímpios melhor do que os nossos irmãos da igreja, do que os nossos irmãos em Cristo. Às vezes você admira mais aquele ator global, talvez, que é anticristão e que faz pouco caso da fé cristã, e você admira mais essa pessoa do que o seu irmão, que vai viver para sempre com você e que é herdeiro com você no reino de Deus. É isso que ele está falando. Irmãos, nós precisamos entender que, por vezes, nós precisamos amar os nossos irmãos, sempre valorizando aquilo que eles têm de melhor. Pensemos nisso, Deus nos ama apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados. Como então que eu não vou conseguir amar o meu irmão? Você imagina se Deus fosse tratar você como você merece? Pelos seus pecados, pelos seus erros, não tinha mais ninguém aqui, não sobrava ninguém aqui. Mas se Deus te ama, se Deus te perdoou em Cristo, se Deus, Ele olha para você por intermédio de Cristo, porque Ele te ama, quem somos nós para não amar os nossos irmãos, apesar dos seus erros e dos seus problemas? Aquele que foi escolhido por Deus e procura ser um crente fiel, essa é a grande mensagem de Tiago. Não anda por aí falando mal do seu irmão, por mais que o seu irmão possa ter feito algo errado. Ele não anda disseminando contendas na igreja, ele não fica matando o seu irmão no seu coração. E eu lembro, irmãos, do texto de 1 João, capítulo 5, versículo 16, quando João diz, se você ver o seu irmão pecando, o que será que ele diz nesse texto? Se você ver o seu irmão pecando, o que você tem que fazer? Apedrejá-lo? Criticá-lo? Excluí-lo da sua vida? Sabe o que João ensina? Ore pelo seu irmão. Peça a Deus para que conceda a vida ao seu irmão. E todas as vezes, se você precisar chamar a atenção do seu irmão, que seja como a Bíblia ensina, em amor. Porque se de repente eu tenho algo contra o João Wesley, e eu preciso falar alguma coisa para ele, eu não vou chegar para destruir o meu irmão. Eu preciso chegar em amor, porque ele é meu irmão. E é claro, pastor, mas quem é irmão não chama a atenção do outro? Chama. Mas uma coisa é você chamar a atenção para destruir o seu irmão e acabar com ele. Outra coisa é você fazer isso em amor, porque você ama o seu irmão e quer que ele volte aos caminhos do Senhor. Deus busca nessa noite, irmãos, pessoas dispostas a limpar o seu coração e entender que Deus nos chamou para sermos irmãos e não inimigos. Nós cantamos aqui. Os irmãos lembram da última música que nós cantamos aqui? Tem uma coisa que nós pedimos a Deus nessa noite, lembram? Limpa o meu coração. Que isso seja uma verdade na nossa vida nessa noite. Algo sincero. Foi para isso que Deus nos escolheu, para sermos irmãos. Em terceiro e último lugar, irmãos, o terceiro e último ensinamento, a essência da lei de Deus é o amor ao próximo. A essência da lei de Deus é o amor ao próximo. O versículo 8 diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia a segunda Escritura. Qual é a lei régia, irmão, segundo a Escritura? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lei régia, irmãos, essa palavra régia, a origem dela vem daquele termo do rei, a lei que foi estabelecida pelo rei, e ele chama de lei régia da Escritura, não é isso que ele afirma aqui? Qual é a lei régia? Qual é essa lei tão importante da Escritura? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma lei importante, só que essa lei aqui, ela não foi promulgada por um rei mundano, por um rei humano. Essa lei aqui, irmãos, ela foi estabelecida pelo Rei dos Reis
e pelo Senhor dos Senhores, pelo nosso Deus. A lei rege segundo as Escrituras. E aí ele diz: aquele que ama o seu irmão, diz o texto, faz bem. Mas aquele que não ama, o texto diz, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Irmão, se você cumpre a lei, se você ouve a voz de Deus dizendo que você tem que amar o seu irmão, o seu próximo, como a você mesmo, a gente quer tudo do bom e do melhor para a gente, não quer? A gente quer estar bem, a gente quer coisas boas para nós, e nós deveríamos amar o nosso irmão da mesma forma como nós nos amamos e queremos o melhor para nós. Se fizermos isso, irmãos, estaremos debaixo da bênção do Senhor. Mas se não fizermos isso, se você tem problemas com seu irmão, se você está irado contra seu irmão, se o seu coração está cheio de amargura, se você está brigado com alguém e você não resolveu ainda, eu quero dizer uma coisa para você, não eu, mas a Bíblia. Você está em pecado diante de Deus e você precisa consertar a sua vida, porque ele diz claramente no texto, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia vocês fazem acepção de pessoas, vocês cometem pecado, sendo arguidos pela lei de Deus como transgressores da lei. Irmãos, quando nós vivemos em contenda com os nossos irmãos, diz a palavra de Deus que o Senhor não ouve as nossas orações. Diz mais que o Senhor nem sequer recebe o nosso culto. Se você está aqui nessa noite com problemas com alguém, eu tenho que te dizer, Deus não vai aceitar o seu culto. Deus não vai nem sequer ouvir as suas orações, porque há várias coisas que o Senhor não gosta, mas tem uma coisa que Ele abomina, é a contenda entre irmãos. Que possamos, irmãos, olhar para essa lei régia e mudar as nossas atitudes. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas são meus inimigos. Eu já ouvi isso. Pastor, mas são meus inimigos. Eles não gostam de mim. Eles não me tratam bem, por mais que eu queira bem, por mais que eu ame. Eles não gostam de mim. Isso pode acontecer. Infelizmente acontece. Porque não é todo mundo que está disposto a se converter à Escritura e a obedecer a palavra de Deus. Pastor, mas são meus inimigos. E aí Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Mateus 5, 43 em diante. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Sabe onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum da Escritura. Eles ouviram aquilo, né? Mas não diz na Escritura que você tem que odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, quem diz aqui, irmãos, é Jesus, o dono da igreja, o rei da igreja, o Senhor da igreja. O que o Senhor da igreja diz para nós? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Aí, versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Os publicanos, os ímpios, não fazem também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Não é fácil, mas não tem outro caminho. Nós temos que viver isso daqui na nossa vida. Orar por aqueles que nos perseguem. Senhor, estou sendo perseguido. Dobre o seu joelho e ore ao Senhor. E peça a Deus, Deus, não permita que no meu coração haja esse sentimento de amargura, de dor. E você vai orar pelos seus inimigos. Certa feita eu assisti um filme, não lembro qual é o filme, eu só lembro desta frase. Nas igrejas dos Estados Unidos tem geralmente um letreiro. É muito comum ter um letreiro
com o tema da pregação daquele domingo, né? Tem o texto lá e tem o tema da pregação. E nesse filme, o tema da pregação, né, que apareceu é o seguinte: ame os seus inimigos, você vai deixá-los loucos. Porque o teu inimigo, ele quer que você reaja, ele quer que você revide, ele quer que você perca a calma, a sua paz. Mas quanto mais, irmãos, nos perseguirem, na força do Senhor, nós vamos amar os nossos inimigos, vamos amar a todos, independentemente se eles nos amam ou não. Lembre-se de Jesus, quando estava naquela cruz, diante de uma multidão ensandecida, daqueles que disseram, crucifica-o! E Jesus estava na cruz, e ele olha para aquela multidão, e ele fala assim, ele ora ao Pai dizendo, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala, poxa, mas Jesus era Deus. Olhemos para Estevão, que por causa do seu testemunho no Evangelho do Senhor, ele é apedrejado, e ele ora a Deus também, certamente uma coisa que ele aprendeu com o Senhor, e ele diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, amor ao próximo na prática. Lembra da passagem ou da parábola do bom samaritano? Tinha lá o sacerdote, tinha lá o levita, e eles veem aquele homem ali semi-morto. Possivelmente eles olhassem, né, para aquele homem, né, eles não poderiam tocá-lo, né, porque segundo a lei eles seriam considerados imundos. E eles olham, eles passam de longe. Eram religiosos, conheciam a lei, conheciam as profecias a respeito do Messias, eram pessoas extremamente cuidadosas do ponto de vista religioso. Mas a sua teologia, o seu conhecimento bíblico, não foi suficiente para acudir aquele que estava morrendo à beira do caminho. E às vezes nós vivemos assim. Nós somos religiosos apenas, temos uma excelente teologia, mas nem sempre estamos dispostos a praticá-la. E aí, para concluir, irmãos, no versículo 12, ele vai falar sobre o que nós falamos e o nosso procedimento. Ele diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Tiago está dizendo que nós somos julgados por aquilo que a gente fala e também pelo nosso procedimento. Quando não usamos de misericórdia com as pessoas, estamos negando a nossa fé e atraindo sobre a nossa cabeça o juízo de Deus. Amai o próximo como a vocês mesmos. Irmãos, como aplicação dessa mensagem, é simples, muito embora é muito difícil nós vivermos essa palavra, mas nós precisamos refletir na nossa própria vida nessa noite, porque talvez diante dessa pregação, dessa exposição, você está falando assim, ainda bem que aquele irmão veio hoje, ou então, se aquele irmão viesse hoje, nossa, essa palavra, ela ia se encaixar como uma luva na vida dessa pessoa. Deus está falando é para você, Deus está falando é para mim, e nós precisamos fazer essa reflexão individualmente nas nossas vidas nessa noite. Cada um de nós olhar e pensar assim, será que eu tenho que resolver alguma coisa com meu irmão? Será que eu não tenho tratado o meu irmão como eu deveria? Será que eu tenho excluído o meu irmão da minha vida? Será que eu tenho falado mal dele? Será que eu tenho disseminado contenda na igreja pelas minhas atitudes, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço? Nós precisamos refletir na nossa própria vida individualmente nessa noite. Não se preocupe com seu irmão. Não se preocupe por aquele que não veio. Se preocupe com a sua vida nessa noite. Segundo, caso tenhamos diferenças a serem resolvidas, que a Bíblia chama de acepção de pessoas, que nessa noite, irmãos, haja perdão no nosso meio,
haja perdão na nossa vida. Eu quero dizer, para finalizar aqui, se você sair por aquela porta, se você for embora para sua casa, e você tiver a oportunidade de não resolver aquilo que precisa ser resolvido hoje, eu quero dizer que você vai em pecado para sua casa. Eu quero dizer que você não terá o seu culto recebido pelo Senhor. Mas se nessa noite você tem alguma diferença com alguém, resolva. Acerte as coisas. Zere isso de uma vez por todas, ou isso vai consumir cada vez mais a sua vida. Deus chamou essa igreja, irmãos, para vivermos como irmãos. Ouça a voz de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida nessa noite.